E hoje eu vou falar sobre a inexigibilidade de licitação. A inexigibilidade, gente, agora está prevista na Lei 8.666 de 93, lá no artigo 25, tá? A partir daí, nós temos várias situações de inexigibilidade de licitação, que nada mais é do que a inviabilidade de competição, em alguns casos, em que a própria lei enumera. Agora, gente, a inexigibilidade está no artigo 74 da Lei 14.133 de 2021. Eu conversava com vocês a respeito da aplicabilidade da Lei 14.133 agora e a Lei 8.666, a Lei 10.520 e a Lei do RDC. Vocês ainda têm muitas dúvidas em relação à nova lei de licitação. Afinal de contas, quem abre aí o Instagram, quem segue alguns perfis jurídicos, alguns perfis de pregoeiros e tal, vai ver que todo mundo está falando só da nova lei de licitação. A gente tem um período aí que não seria bem o vacatio legis, porque a vacatio legis, ela diz assim, olha, eu tenho um período aí que você não vai poder usar ainda essa lei, para se acostumar com ela, a partir, vamos dizer, de 1 ano, 2 anos, você vai poder usar. Neste caso da Lei 14.133, nós já podemos utilizá-la em alguns dos seus dispositivos, só que ela vem trazendo a seguinte informação. Você pode utilizar qualquer lei, está tudo ainda vigente. 8.666, 10.520, todos os decretos estão ok. Me perguntaram, inclusive, há pouco tempo a respeito do decreto 2024 e do decreto do registro de preços. Gente, esses 2 decretos, tá? Aliás, vários decretos que estão aí ainda estão em vigor. Nenhum deles foram revogados de imediato pela Lei 14.133. Então, para ambientar vocês, todas as leis agora, nesse momento no país, estão vigentes. Tá, e aí, como é que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, gravem essa frase. Não pode haver salada mista. Ou seja, não posso utilizar no mesmo processo licitatório tanto a Lei 14.133, quanto a Lei 8.666, a 10.520, um pouquinho de cada, que eu mais gosto de uma de outra. Não posso. A lei foi muito clara ao estabelecer que eu preciso determinar no meu processo licitatório qual a lei que eu estou aplicando. Ok. Nós já temos decretos regulamentando a nova lei de licitação? Não temos ainda decretos regulamentando a nova lei. Alguns estados saíram na frente e já regulamentaram, que eu sei aqui de cabeça, salvo engano. Foi o estado foi João Pessoa, salvo engano, ou o estado da Paraíba, que saiu na frente com o regulamento, tá? Porém, a maioria dos entes subnacionais, municípios, estados, estão aguardando aí o decreto federal e formaram grupos de trabalho para estudar a nova lei de licitação. Então, por enquanto, todo mundo licitando pela Lei 8.666, ainda a concorrência existindo, tomada de preço, convite, e também licitando pela Lei 10.520, que é o pregão. Decreto 10.024, tudo ok, tudo certo, tudo bonitinho. Tá? Ninguém ainda se aventurou, até porque pela Lei 14.133 vai existir o Portal Nacional de Contratações Públicas, que é onde vai concentrar as informações das licitações de todo o Brasil, e ele ainda não está pronto, tá? Assim também como outras instruções normativas que vão sair no âmbito do Executivo Federal, que ainda também não está na boca de sair, não. Estão havendo muitas consultas públicas em relação às novas instruções normativas. Portanto, acalmem seu coração, vamos ainda familiarizar vocês a respeito da nova lei de licitação, sim, mas, para todos os efeitos, provavelmente vocês não vão encontrar licitação com carinha nova aí, por exemplo, tá? Porque vai precisar regulamentar, não dá para fazer pelo Comprasnet, por exemplo, uma concorrência eletrônica como prevista na Lei 14.133, tá bom? Jussara, a lei ela não é superior aliás, ela hierarquicamente, ela seria superior ao decreto. A questão é que você não pode confundir esses dois normativos. A lei, ela estabelece normas gerais.
o decreto, ele já vai... É um regulamento. Eu vou ter o decreto para aplicar aquela lei. É a execução da lei feita pelo decreto, tá bom? Ok. Então, entendido isso, alguns dispositivos, como eu vinha falando, da Lei 14.133, vão precisar de decreto. Que é isso? Regulamento. Eu preciso explicar, esmiuçar, porque muitas vezes aquela norma é geral e eu não vou conseguir aplicar só por ela. Eu tenho que ter o decreto. Por isso, gente, que lá, por exemplo, no decreto de 2024 do pregão, vou te dar um exemplo, Jussara. Pega a Lei 10.520, que é a lei do pregão, e tenta aplicar pelos modos como estão agora, de disputa, prazo e tudo mais. Tu não vais conseguir, por exemplo, do pregão eletrônico. Foi preciso um decreto regulamentando o pregão eletrônico para que assim a gente conseguisse, de fato, aplicar a lei. Tá certo? Ok. Quanto à inexigibilidade, então, visto isso, dito isto, explicando aí a situação que está a lei nova de licitação no país, hoje nós vamos falar sobre a inexigibilidade, mas sempre pensando que, para em alguns casos, ou para vários casos, né? No caso aí que eu vou explicar para vocês da inexigibilidade, não tem como, pelo menos por hora, a não ser que já tenha um decreto regulamentando a lei, a aplicabilidade imediata do processo de dispensa ou de inexigibilidade pela nova lei de licitação, tá? Então, assim, o que a gente precisa entender é isso. Ah, mas eu vi uma dispensa, eu vi uma inexigibilidade, já era pela lei nova. Calma, tem muitos também municípios e estados que não estão sabendo o que fazer, estão metendo os pés pelas mãos. Então, você vai ver, por exemplo, um aviso, e eu venho acompanhando alguns avisos de licitação, de dispensa, por exemplo, que aplica as 3 leis ao mesmo tempo, 10.520, 8.666. Não sabe nem o que está fazendo, gente. Quem olha, especialista olha, vai ver que está errado. No mínimo, está errado. E aí, esse processo, com certeza, vai ter problema lá na frente com o Tribunal de Contas, tá? Bem, então, assim, estranhem quando vocês olharem esses avisos de inexigibilidade, esses avisos de dispensa pela nova lei. Certifique-se sempre como é que a cliente está licitando pela nova lei. Por quê? Porque existem vários procedimentos que a Lei 14.133 trouxe para esses processos de contratação direta. Então, não é tão simples assim. A Lei 14.133, ela priorizou o planejamento da licitação para o procedimento, para a atuação desse processo, certo? Esse processo de contratação direta, que compreende caso de inexigibilidade, que é o tema de hoje, e a dispensa de licitação, ele deve ser instruído com vários documentos. Vamos enumerar alguns deles, tá? Primeiro documento de formalização de demanda. Esse documento de formalização de demanda é o que vai abrir esse processo de contratação direta, tá? Esse documento de formalização de demanda, ele pode vir acompanhado de tantos outros. Quais? Estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo. Esses documentos, gente, eles praticamente, eles são o espelho ali de um processo licitatório comum. Então, o mesmo processo que você vai fazer ali para um pregão, para uma concorrência, você vai ter também que fazer para a inexigibilidade, com até a dispensa de alguns documentos, mas praticamente eles são os mesmos, tá? Então, você vai precisar justificar essa inexigibilidade, ter o início dessa demanda, justificando aí por que você vai fazer por inexigibilidade. Os órgãos de controle externo, tribunais de contas, vão sempre cobrar isso desse processo de contratação direta, tá? Também vou precisar da minha estimativa de despesa. A minha estimativa de despesa é aquela demonstração do meu preço, porque eu estou tendo como parâmetro aquele determinado preço. Tá, Priscila, mas, poxa, não é inexigibilidade? Você não disse que há inviabilidade de competição? Como é que aquele órgão vai fazer, né? Vai juntar, vai estimar aquela despesa? Como é que ele vai estimar aquele preço? Gente,
O artigo 23 da nova lei, ele traz várias maneiras de como compor esse preço, tá? É uma pesquisa de preço vasta, é uma pesquisa de preço que vocês vão ver agora, esqueçam aquela coisa de pega 3 orçamentos de 3 fornecedores, faz a média, esse é o meu preço estimado. Esqueçam isso daí. Isso daí é apenas uma das formas e uma forma complementar de saber qual vai ser o preço daquela minha licitação. Então, vejam, licitação não é só o aviso de licitação e o meu pregão eletrônico correndo lá e fase de lances que vocês adoram. Não, não, não. Existe todo um processo que deve ser seguido e não há, gente, exceção, tá? Não há exceção. Por que é importante vocês conhecerem o que precisa ter neste processo? E vocês precisam conhecer, porque se vocês forem contratados, vocês precisam analisar esse processo, ter cópia desse processo. Eu sempre oriento os meus clientes. Foi contratado? Pede a cópia integral do processo de licitação. Nunca fique só com o contrato, ou só com a ata de registro de preços, ou a ata da sessão pública e o edital. Não. Quando vocês forem contratados, solicitem a cópia integral deste processo. Sendo eletrônico, sendo físico, sempre faça o seu dossiê em casa. Deixe lá no escritório, na sua casa, né? Eu falei casa porque é home office, então agora eu estou me acostumando a usar esse termo aí. Mas fique com ele e analise, saiba pelo menos como ele foi instruído e se ele foi instruído da melhor forma. Se ele foi instruído conforme a lei, tá? É importante que vocês olhem esse processo, porque ele vai te dizer se você vai ter problema ou não. Inclusive isso. Por exemplo, há muitas situações de empresas do ramo da construção civil que, ao serem contratados, têm os seus contratos aditivados. Muitas vezes é por erro de projeto básico, e aí a administração pública faz alguma mudança ali qualitativa nesse projeto básico, verifica que, na verdade, não é bem daquele jeito que ela imaginou. Isso é possível. Mas, para que você tenha um contrato e fique tranquilo com ele, tenha uma segurança jurídica, é importante que você tire cópia desse processo e analise esse processo desde o início. Certo? Saber como foi feita a estimativa de despesa, saber se há uma demonstração de compatibilidade da previsão de recurso orçamentário com o compromisso que foi assumido. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque ao ser contratado, muitas vezes vocês vêm até mim reclamar o seguinte: eu fui contratado e o órgão disse que ele não tem dinheiro, ele não tem recurso para me pagar. Ora, este processo foi instruído com a estimativa de despesa e a compatibilidade dos recursos. Não é possível que você, ao ser contratado, não tenha ali naquele processo esse lastro orçamentário ali definido. Certo? Vejam, eu estou falando de contrato, não estou falando de ata de registro de preços, que é a maior dúvida de vocês, que é em relação a não pedirem nada. Olha, assinei uma ata de registro de preços e ninguém pediu nada. Gente, quando vocês assinarem uma ata de registro de preços, sabe que vocês vão ficar atrelados a ela 12 meses. Mas é possível, sim, que o órgão sequer contrate vocês. Não vão fazer aquisições aí, aquisições de acordo com a demanda daquela ata de registro de preços, porque vocês podem se dar muito mal, tá? Podem se dar muito mal. Bem, porque podem não ser contratados, podem não serem contratados. Outra situação, parecer jurídico, parecer técnico, sempre esses contratos vão exigir pareceres nesse sentido. O parecer jurídico dizendo que aquela inexigibilidade está correta, o parecer técnico justificando até a adoção da inexigibilidade, tá? Eu preciso comprovar que aquele contratado preenche os meus requisitos de habilitação. Isso tudo, gente, está no processo. Está no processo, tá? Vai ter que estar no processo. Não sou eu que estou dizendo. A lei assim define. A lei estabelece e ela é categórica ao dizer, olha, você vai precisar demonstrar todas essas documentações aqui, vão ter que estar aqui no seu processo
para a contratação direta. Estou falando de inexigibilidade. Para quem acha que é um processo bem simples, né? Está bem enganado. Agora, a lei, mais do que nunca, pede que esse processo de contratação direta, dispensa, inexigibilidade, sejam feitos dessa forma, instruídos dessa forma. Eu tenho que ter a razão da escolha do meu contratado. Eu preciso justificar aquele preço, como eu acabei de falar para vocês, com a estimativa da minha despesa. Precisa estar muito bem instruído. Como foi que eu peguei aquele preço, né? Como foi que eu vi que aquele preço é adequado à minha contratação? Eu preciso ter autorização da autoridade competente. Gente, isso daí é obrigatório ter no processo de contratação direta. Então, vejam só, ele é bem parecido com o processo de licitação, tá? Vejam, quando o gestor decide pela inexigibilidade, ele tem que, além de iniciar esse processo com o documento, né, todos esses documentos que eu acabei de falar para vocês, ele vai precisar demonstrar por que é inexigível. Por que aquela licitação, a inexigibilidade de licitação? Porque não há competição, tá? Porque não há competição. Então, porque a inviabilidade de competição, certo? Em relação a essa contratação agora, eu poderia dizer para vocês que existem algumas normas no âmbito federal, tá? De pesquisa de preço, por exemplo, a IN 73 de 2020, que nunca abriu essa IN, isso aí não é só para servidor, não é só para administração pública. Vocês precisam entender, pelo menos, eu diria assim, passar vistas nessas instruções normativas para ter uma ideia, até, inclusive, para impugnar edital. Estou falando de inexigibilidade, mas num edital de licitação, para vocês impugnarem esse preço, doutora, não é o preço de mercado. Vocês podem impugnar como? Solicitem a estimativa dessa despesa. Como foi feita essa estimativa dessa despesa? Se for órgão federal, eles vão ter que seguir a IN 73 de 2020. Lá, gente, tem várias regras. Lembrando que, ao utilizar a IN 73 de 2020, não é possível utilizar-se dela para a nova lei de licitação, que foi que eu acabei de falar para vocês. A frase lá, né? A frase que eu posso reafirmar aqui, reavivar a memória de vocês. Não pode haver salada mista, tá? Não pode haver salada mista. Então, gente, vejam. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Vocês estão tão caladinhos que até é estranho. Então, vejam só. A IN 73 é acho que foi a Jussara que me perguntou, porque eu não consigo aplicar a nova lei sem ter decreto. Inclusive, não consigo aplicar sem fazer, por exemplo, sem ter uma instrução normativa que baseie a minha pesquisa de preços, que é a IN da SEGES de 73 de 2020. Outra IN, estudo técnico preliminar. Vamos imaginar que eu estou ali compondo o meu processo de inexigibilidade e verifico que vou precisar fazer um estudo técnico preliminar. Saber se realmente aquele objeto é passível de fazer uma inexigibilidade de licitação. Como é que eu posso saber disso? Eu posso fazer um estudo técnico preliminar. Do que eu preciso, né? O que eu preciso? Como eu vou comprar isso? Como eu vou fazer isso? Então, daí eu consigo tirar várias conclusões a partir de um estudo técnico preliminar. De novo, IN 40, que trata do ETP. Eu consigo utilizar pelas novas regras da nova lei de licitação? Não. Essa instrução normativa, ela foi direcionada ali, ela foi, como é que eu posso falar para vocês? Ela foi já vista ali para fazer, foi feita para a Lei 8.666, para a Lei 10.520. Ela não foi feita para a nova lei, não foi adequada para a nova lei de licitação. Por isso, há rumores até que eu preciso de mais de 40 e tantas instruções normativas para a nova lei de licitação. Não é só decreto, não. Eu também tenho instrução normativa, viu, Jussara? Quer dizer, muitas situações como estudo técnico preliminar, como a gente viu, como a pesquisa de preços pela IN 73, são situações em que eu ainda não vou conseguir aplicar para esse meu processo de inexigibilidade, tá? E que vai ter que estar materializado no meu processo, ok? Bem, outra situação que eu queria falar para vocês acerca da inexigibilidade.
os objetos, né? Os objetos aí de inexigibilidade. A lei, ela fala de alguns casos, tá? De alguns casos. Como, por exemplo, aquisição de materiais, aqueles equipamentos, aquelas contratações de serviços em que eu sei que eu só tenho uma empresa, ou que eu tenha um representante comercial exclusivo, vamos imaginar, tá? Isso daí, como é que a administração ela vai comprovar, como é que ela vai demonstrar que há inviabilidade de competição desse tipo de aquisição de material? Vamos imaginar que apenas uma empresa tenha, né, aquele equipamento. A gente viu muito, por exemplo, em relação a alguns equipamentos aqui no período da pandemia, né? Os equipamentos que são muito específicos e que às vezes só tenho um representante na minha região. Tá? Eu não preciso, eu posso pesquisar e saber, olha, eu só tenho um representante comercial aqui existente. É só ele. Como é que eu vou demonstrar? Atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante dizendo que aquele representante é exclusivo, ou qualquer outro tipo de documento. A lei ela já veio ampliando essas documentações para eu comprovar que o objeto fornecido ele é prestado apenas por uma empresa. A lei também diz, gente, que para nesses casos é vedada a preferência por uma marca específica. Por uma marca. Eu tenho que comprovar que há exclusividade, mas não necessariamente eu tenho que dizer assim, porque eu prefiro essa marca é melhor. A lei veda, tá? A lei veda expressamente a preferência por uma marca específica, ok? Para a nova lei não pode ser considerada nenhuma IN, correto? Correto. As instruções normativas em vigor, todas elas são feitas para a Lei 8.666, ou 2015-20, né? Para um formato que a gente que foi baseado aí na Lei 8.666, 2015-20. No caso da nova lei, a gente ainda não tem nenhuma instrução normativa dizendo, olha, isso aqui é para a nova lei, tá? Outra situação. Vocês já passaram por alguma situação de inexigibilidade? Quem já passou me fala aqui, porque tem muito de equipamentos de medicamento, equipamentos na área da saúde. Se tiver alguém na área da saúde aqui, me fala aqui para eu saber. Outra hipótese de contratação por inexigibilidade, que acontece demais. Aquela contratação de artista, né? Eu posso dizer o seguinte, eu vou dar uma festa de aniversário do município. Eu quero contratar a Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo é que vai atender a minha demanda. Gente, não há competição entre Ivete Sangalo, que eu posso até achar elas são iguais, mas não são. São cantores totalmente diferentes, com são consagradas, né? São consagradas de uma maneira diferente. Então, eu posso, sim, justificar a inexigibilidade a contratação de um artista, de um profissional no setor artístico, e contratar diretamente, sem precisar de licitação. Não vou fazer uma licitação em que eu vou credenciar, por exemplo, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, elas vão me trazer uma documentação. Não. Tá? Inclusive, eu posso dispensar algumas documentações em relação a esse tipo de contratação, né? Para que eu faça essa contratação, por exemplo, no setor artístico, né? Por meio, por exemplo, de um empresário exclusivo, é só aquele que tem. Como é que eu posso comprovar, né? Por exemplo, eu comprovo que empresário exclusivo é aquele que tem um contrato, que tem um outro documento, né? Que vá atestar a exclusividade de representação de um determinado profissional. Então, olha, eu quero contratar, vai ser aquele empresário, e através daquele empresário, ele é exclusivo, por exemplo, da Ivete Sangalo. Eu estou contratando ele, né? Estou contratando ele. Lembrando que nessa situação, não é possível, e assim, pela lógica, né? Não é possível subcontratar, tá? Eu subcontratar. Na verdade, essa subcontratação ela é aplicável ao outro inciso da lei,
que é a contratação de serviço técnico, que a gente pensa, por exemplo, para serviço técnico como escritório de advocacia. Eu posso fazer por inexigibilidade uma contratação de escritório de advocacia e eu não posso, e o escritório de advocacia ele não vai poder subcontratar profissional que justificou a inexigibilidade, entendeu? Então, por exemplo, eu posso imaginar que eu vou contratar o advogado Jacobi Fernandes para assessorar a minha área aqui de licitação do meu município. Vamos imaginar. Bem, eu vou comprovar a notória especialidade dele, eu vou comprovar que ele é um profissional diferenciado no ramo de licitações, mas ele não vai poder, por exemplo, subcontratar. Ao ser contratado, ele não vai... não é possível que ele subcontrate outros profissionais distintos, certo? Porque o que justificou a inexigibilidade? Foi porque Jacobi Fernandes é o cara, o advogado para tratar de licitação. Vocês entenderam? E aí, como é que ele vai comprovar? Ele comprova através dos próprios contratos, né, dos processos que ele tem no âmbito do Tribunal de Contas da União, por exemplo. Então, ele vai comprovar que ele tem notória especialidade dessa forma. E isso aí, a administração pública que vai definir, tá bom? O Aloysio disse assim, olha, anos atrás tínhamos um produto, um medicamento que um determinado órgão do Estado comprava por inexigibilidade. Provavelmente, gente, é um medicamento que apenas ali a empresa do Aloysio tinha, né? Ele era representante comercial exclusivo. Então, poderia sim, nesse caso, numa situação que só o medicamento, por exemplo, atende, né, aquela determinada doença. Vamos imaginar que surja um medicamento exclusivo aí para o tratamento da Covid, né? E aí eu tenha um representante comercial exclusivo na minha região ou no Brasil, enfim. Posso contratar por inexigibilidade. E justificar a minha demanda, né? Como é que eu vou saber o preço? Eu posso saber o preço, inclusive, pelo próprio preço praticado por aquele representante exclusivo, sabiam? Porque imagina só, como é que eu vou fazer uma pesquisa de preços ampla de um determinado medicamento que só aquele cara tem? De repente, aquele medicamento é importado de apenas um laboratório. Entenderam? Então, eu posso fazer, sim, por inexigibilidade, tá? Não entendi se a nova lei de licitação entrou em vigor ou não. Entrou, Graziela. Deixa eu te explicar. Vou voltar um pouquinho, a gente vai parar um pouco de falar de inexigibilidade, que eu sei que tem muita dúvida em relação à nova lei de licitação. Se está em vigor, se ela não está. Vamos diferenciar vigência de eficácia. Uma coisa é a nova lei estar vigente no país. Outra coisa é ela ter eficácia. O que significa isso? Se tem uma lei que já está vigente, ela já existe no mundo do jurídico, tá? Ela já existe no mundo jurídico. Ela já existe para todos os efeitos. Porém, se eu leio a lei e para ela ter eficácia, por exemplo, eu preciso que publicar no Portal Nacional de Contratações Públicas a minha licitação. E esse Portal Nacional de Contratações Públicas não existe, então a minha lei não tem eficácia. Ela não consegue ter eficácia no âmbito jurídico de maneira que eu consiga aplicá-la, entendeu? Se a lei diz assim, olha, tá aqui, ela existe. O processo de elegibilidade, pode contratar técnico especializado, pode contratar artista, pode contratar gente que tem exclusividade no mercado, mas esse teu contrato precisa estar publicado lá no Portal Nacional de Contratações Públicas. Aí tu olhas e verifica, mas não tem Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, exatamente por isso ela não tem eficácia. Eu preciso aguardar esse Portal Nacional de Contratações Públicas, eu preciso aguardar regulamentos, decretos, regulamentando ali a minha lei, para que ela consiga ter eficácia. Entendeu? Mas isso não significa que ela não esteja vigente. Olha, ela está vigente, tem vários outros artigos, por exemplo, de planejamento de contratação que já existem na lei, que já podem ser imediatamente aplicados. Né? Plano anual de contratações, eu consigo aplicar. Consigo também fazer a minha governança, né? Gestão pública, tudo que vem na nova lei de licitação.
Não vou precisar, em algumas situações, de um regulamento, porque a lei ela já vem muito clara. Ela já vem muito clara. Eu sei que, às vezes, a gente falando assim, parece que está viajando, mas não é isso mesmo. Tá? Então, assim, nessa situação da lei, como tem alguns aspectos que ainda precisam ser resolvidos por meio de decreto ou instrução normativa, pelo próprio Executivo Federal, inclusive, pela criação desse novo portal, eu não vou conseguir aplicar de imediato a lei. Só por isso, tá? Exatamente. Então, assim, mas se perguntar, está vigente? Está vigente. Se, por acaso, um ente resolver regulamentar, ok, ele regulamentou, ele vai conseguir aplicar a lei em algumas situações. Outras situações não, porque ele vai depender do Executivo Federal. Tudo bem? Bem, vamos dar continuidade. A outra situação que eu vinha falando para vocês, contratação de profissionais de serviços técnicos, como serviços de advocacia, podem ser, sim, contratados por meio da inexigibilidade de licitação. E eu comprovo isso através de desempenho anterior, eu comprovo isso demonstrando a experiência, a equipe técnica, né? Tudo para que fique demonstrado que o trabalho o trabalho que aquele técnico exerce tem especialidade e satisfaz o objeto que eu quero contratar, certo? Lembrando que, nesse caso, é vedada a subcontratação. E aí eu posso juntar também, por exemplo, posso também fazer inexigibilidade para aquele caso de contratação de perícia, contratação de pareceres, de consultorias, de assessorias. Alguns municípios fazem a contratação por inexigibilidade de alguns escritórios que fazem captação, recuperação de crédito tributário. Posso contratar esse tipo de assessoria para isso, né? Aquelas auditorias financeiras, posso contratar uma auditoria independente, contratar uma auditoria que vá fazer aí, olha as minhas contas ali no município, por exemplo. É sim possível contratar por inexigibilidade. Consigo contratar por inexigibilidade, por exemplo, patrocínio e defesa de causas judiciais e administrativas. O que mais acontece, gente? Como é que eu faço isso? Faço por meio de credenciamento. Pego esse procedimento auxiliar, que é o credenciamento, chamo todo mundo para comprovar a sua especialidade, com documentação, uma vasta documentação, faço esse credenciamento. A partir do credenciamento, com vários escritórios ali credenciados, eu faço a minha inexigibilidade. Inexigibilidade, tá? Ah, mas você acha que não tem concorrência e tudo mais? Então, só que tem situações e objetos que a própria lei permite, né? E que eu não vou ter bem uma concorrência, uma competição direta, porque aquela empresa vai demonstrar uma notória especialidade, um serviço técnico que nenhuma outra vai ter, certo? Deixa eu me lembrar de outra situação. Sim, lembrei, restauração. Sabe aquelas obras que precisam de restauração, aqueles teatros, né? Sabe, aqui, por exemplo, em Belém, teve uma restauração do Teatro da Paz. Nem toda empresa consegue fazer esse tipo de restauração. Restauração de obras, sabe? De obras de arte, por exemplo, ou de bens que têm um valor histórico, né? De patrimônio histórico, enfim. Consigo fazer inexigibilidade. Assim, uma novidade, aquisição ou locação de imóvel. Locação de imóvel, gente, agora, pela nova lei de licitação, é feita por inexigibilidade. A lei 8.666 faz por dispensa. Então, agora, a locação de imóvel, ela trouxe para a inexigibilidade esse tipo de contratação, tá? A locação de imóvel, até aquisição de imóvel, quando tenho características que são únicas, eu vou determinar no meu processo que tem aquele bem, aquele imóvel tem uma característica única e eu consigo fazer por contratação direta. Eu não preciso fazer uma licitação para isso, certo? Eu posso sim fazer por inexigibilidade. Quer dizer, várias situações aí que eu consigo, através da inexigibilidade, simplificar mais esse processo, se bem que, gente, com a nova lei de licitação não é tão simplificado assim. Eu acabei de falar para vocês que eu posso precisar de estudo técnico preliminar, projeto básico, termo de referência, a minha demanda também vai ter que estar instruída, vou ter que também ter parecer técnico. Tem uma série de documentos que eu vou precisar instruir esse meu processo,
que acaba que não fica tão simples assim. Mas é melhor até fazer por inexigibilidade uma licitação que só vai aparecer um, você sabe que só vai aparecer um, por exemplo, um exclusivo lá. Não tem razão de ser. Eu abrir esse processo de licitação, que é muito mais demorado, muito mais custoso para a administração pública, né? Podendo fazer um processo, querendo ou não, mais simplificado por inexigibilidade de licitação. Nesse tipo de contratação de locação de imóvel, gente, eu tenho que ter, por exemplo, a avaliação prévia desse meu bem. Toda locação, toda aquisição de imóvel, principalmente, eu preciso ter uma avaliação prévia. Quem faz essa avaliação prévia, inclusive, posso contratar, por inexigibilidade, técnicos que só faça esse tipo de avaliação prévia de bem, sabia? Dentro do órgão. Quando eu trabalhei na Secretaria de Urbanismo, tinha uma empresa especializada para fazer esse tipo de avaliação prévia, porque o órgão em si ele não conseguia ter profissional capacitado para isso, né? Às vezes tinha, sim, algumas situações, lembrando agora, que o próprio engenheiro fazia a avaliação prévia do bem, via o seu estado de conservação, via, por exemplo, fazia o levantamento dos custos para algumas adaptações, né? Então, olha, vou utilizar para a Secretaria X, e aí eu consigo fazer algumas adaptações pelo custo tal, como é que vai ficar? Por que este imóvel, vamos dizer assim, é singular? Por que ele vai permitir que a minha licitação seja por inexigibilidade? Entenderam? Então, assim, posso também ter, nesse tipo de inexigibilidade, uma justificativa que demonstre a minha singularidade daquele objeto. A localização dele. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Tinha um prédio aqui, um prédio que era de uma antiga faculdade aqui em Belém, e aqui em Ananindeua, que é o município da região metropolitana de Belém, que é um prédio de uma antiga faculdade bem grande, tá? E havia uma vontade da prefeitura de Ananindeua em fazer com que todas as secretarias ficassem no mesmo prédio. Todo o seu efetivo ficasse lá no mesmo prédio e que aquele prédio comportasse todas as secretarias, todos os órgãos da prefeitura. Eles cotaram a possibilidade, cotaram essa possibilidade de ir para esse prédio. Esse processo, pela Lei 8.666, seria por dispensa de licitação. Mas agora, pela Lei 14.133, vai ser por inexigibilidade. E aí eu tenho que demonstrar a singularidade desse prédio. Esse prédio aqui tem tantos metros quadrados, eu consigo avaliar que dá todo o efetivo da prefeitura, eu consigo avaliar que tem um amplo estacionamento, e assim por diante, posso até fazer um estudo técnico preliminar para determinar quais são os prédios disponíveis para venda ou para locação, né, em que eu consiga aí fazer esse tipo de justificar a minha inexigibilidade de licitação, certo? Bem, gente, olha, este contrato de inexigibilidade, ele vai precisar ser publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas para ele ter eficácia, certo? Portanto, mais uma vez, a gente tem uma lei vigente, mas não é possível ainda aplicá-la na sua integralidade devido a algumas situações, alguns artigos da nova lei que determinam, por exemplo, a divulgação do contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas e ele ainda não existe, né? Então, tudo que eu falei agora aplica à nova lei, à situação que nós estamos, né? Nesse determinado momento, porém, tem algumas situações que eu não vou conseguir adiantar ir em frente em razão da determinação da própria lei que diz que em algumas situações, no caso de alguns contratos, eu vou precisar publicar no Portal Nacional de Contratações Públicas, tá? Posso ser contratado por inexigibilidade quando tratasse de um projeto com conjunto de aplicativos embarcado em equipamentos com uma metodologia única, especializada para educação? Walter, sim, é possível, tá? É possível que seja assim contrato por inexigibilidade, desde que o órgão justifique que aquela demanda, esse teu objeto só se aplique a você e que também é o único que vai atender às necessidades do órgão, né? Porque tem muitos órgãos que dizem assim, então,
eu quero isso aqui porque é isso aqui que mais me agrada. E aí não é nesse sentido que a lei estabelece a inexigibilidade. Ela diz assim, olha, você tem uma demanda. Essa demanda, você fez um estudo técnico preliminar e constatou que você só consegue atingir essa finalidade se você usar, por exemplo, um determinado aplicativo, entendeu? Um determinado programa, enfim, é só com ele aqui que eu consigo fazer o que eu quero. Aí é possível justificar uma inexigibilidade de licitação. Tudo bem? Ok, então eu encerro por aqui.